Boa noite. 24 a 28 de março deste ano é a data indicativa para a realização do encontro sobre o diálogo nacional. Esta manhã realizou-se no Palácio do Povo mais uma reunião da Comissão Preparatória presidida pelo chefe de Estado santomense Manuel Pinto da Costa. A Comissão Preparatória para a realização do diálogo nacional está agora mais inclusiva. Os partidos políticos sem assento parlamentar, confissões religiosas, representantes da sociedade civil e de outros setores fazem agora parte desta comissão que está a preparar o encontro que deverá ter lugar em março deste ano. Pensa-se que isso poderá realizar o diálogo entre 24 e 28 de março deste ano. Portanto, há essa composição porque se quer o diálogo bastante inclusivo, muito inclusivo, quer-se um diálogo nacional e também pensou-se, não decidiu-se, e a reunião dessa manhã já teve essa fisionomia, alargar a composição da Comissão de Preparação para ter em conta a configuração que apresenta a nossa sociedade em termos de atores económicos, políticos e sociais. Já há um conjunto de trabalho, já há uma proposta de programa de trabalho, já sabemos quem são os participantes que virão ao diálogo, sabemos e reconfirmamos que o diálogo será realizado no Palácio de Congressos, no Anfiteatro Palácio de Congressos, com capacidade para 980 pessoas. Reconfirmamos ainda essa manhã que o diálogo será organizado apenas em plenárias, todas elas presididas pelo Presidente da República, as plenárias temáticas asseguradas por moderadores e os temas a serem discutidos, analisados, têm a ver com o reforço da democracia, o reforço do desenvolvimento económico e social, a moralização da sociedade e a grande questão da unidade nacional. São, nessa perspectiva, os grandes eixos que se pretende com o diálogo, quanto à sua organização, à sua preparação, e também os seus resultados, onde se espera tirar as grandes orientações para a governação, sem prejuízo de os governos poderem elaborar o seu programa, mas assegurando o respeito dessas grandes orientações que irão decorrer do consenso, do diálogo, para, digamos assim, conduzir os grandes princípios da governação. Reforço da democracia, reforma social e económica, moralização da sociedade e a unidade nacional são alguns dos temas já definidos para o diálogo nacional. As recomendações que vão sair do encontro serão vinculativas. Isto foi uma preocupação também que prevaleceu um pouco esta manhã na discussão da Comissão de Preparação. E houve um consenso quanto a essa matéria, porque se não houver essa força vinculativa das recomendações a saírem do diálogo, nós cairemos nas mesmas situações que encontramos nos 2 últimos fóruns que foram realizados no país. E então alimentou-se o debate no sentido de se nutrir a reflexão para encontrar as modalidades que assegurem, digamos, a força execuível às decisões que saírem ou às recomendações que saírem do diálogo. Isso não pode ferir a Constituição? Não vemos como feriria a Constituição, porque qualquer decisão para ter a força vinculativa e de execução alargada e universal teria que passar por órgãos que tenham capacidade para tomar decisões com força dessa natureza. Comissão Preparatória para a realização do diálogo nacional, agora com novos membros. O Banco Mundial concedeu a São Tomé e Príncipe um donativo de 2 milhões de dólares norte-americanos. Um acordo entre o governo santomense e o Banco Mundial foi assinado no final da tarde desta quinta-feira e o donativo destina-se à execução do projeto de parceria global para a educação. São 2 milhões de dólares destinados ao setor da educação, uma verba posta à disposição do país pelo Banco Mundial. O governo considera que o donativo deveu-se aos esforços que estão a ser feitos no domínio do ensino. Este acordo que acabamos de rubricar, no montante global de 2 milhões de dólares,
é um sinal claro de que o Banco Mundial entende o desafio que o país tem pela frente, tem reconhecido o esforço que temos feito, com algumas dificuldades, em prol de melhoria do nosso ensino. Nós faremos de tudo para fazer a adequada gestão deste montante que nos é confiado. É um donativo. Nós faremos de tudo para que no futuro possamos merecer mais confiança e, quem sabe, conseguirmos, portanto, num contexto de crise em que existem restrições sérias, possamos dar sinal claro de confiança e de uma boa gestão dos recursos que são postos à disposição do país. O governo encara a educação como o polo principal para o desenvolvimento do país. São Tomé e Príncipe fará de tudo. O governo está extremamente comprometido em fazer da educação um ativo, uma valência, para que efetivamente, a médio e longo prazo, São Tomé e Príncipe possa trilhar com maior eficiência os caminhos de desenvolvimento. Temos a plena consciência de alguns constrangimentos com que nos deparamos. Desde logo, temos a própria dimensão do país, mas também temos com a plena consciência, Sr. Diretor, das potencialidades endógenas que esse país tem. E nenhum país consegue desenvolver se não começarmos efetivamente pela educação, pela criação de uma capacidade instalada que possa dar resposta àqueles que são os desiderados de desenvolvimento. O ministro da Educação, Cultura e Formação, que participou na cerimónia da assinatura deste acordo, traça os objetivos em que são utilizados os financiamentos dos parceiros multilaterais do São Tomé e Príncipe. Estes recursos financeiros do Banco Mundial e dos parceiros do GPE, que os parceiros do GPE põem à nossa disposição, servirão para financiar a educação básica, essencialmente nas seguintes vertentes. Temos ainda alguma dificuldade ao nível da qualidade, que passa naturalmente pela qualificação dos professores, sobretudo formações contínuas e em exercício, bem como a dignificação da classe docente. Mas também temos problemas ao nível da gestão do sistema, uma gestão mais eficiente, através da formação de gestores e administradores escolares, passando pela informatização, descentralização, desconcentração e outras melhorias que poderemos introduzir no sistema. Por último, a avaliação das aprendizagens. Nós temos que saber, de facto, o que é que os nossos alunos estão a assimilar para que possamos responsabilizar cada ator do sistema. Daí que as estatísticas também vão merecer, digamos, uma atenção particular, portanto, ao nível deste projeto. O representante do Banco Mundial manifesta confiança que o governo vai saber atingir os objetivos para os quais o Banco Mundial atribuiu este donativo a São Tomé e Príncipe. Tenho a confiança que este projeto vai atingir os objetivos e que são objetivos muito importantes. Uma educação, particularmente uma educação de qualidade, é a base para o futuro e para a transformação deste país, para superar a pobreza. E não só superar a pobreza, mas realmente ter um crescimento, um futuro com novos empregos, com novas possibilidades. Mais de 50 pescadores da Praia Milão receberam hoje alguns materiais de segurança marítima. A entrega destes equipamentos enquadra-se na segunda fase do projeto de adaptação às mudanças climáticas financiada pelo Banco Mundial. Este jovem é pescador de Praia Milão há mais de 14 anos. Segundo ele, desenvolver esta atividade sem qualquer equipamento de segurança é um risco.
A vida pescadora em Santo Tomé sem equipamento de segurança, eu posso dizer minimamente, é um pouco arriscado. Alguns colegas, por acaso eu já ouvi, já faleceu própria, que minimamente teve mínimo descuido, perderam própria, que tinha sorte, já achou. Pensando na segurança e melhoria das condições de trabalho dos pescadores, o projeto de adaptação às mudanças climáticas para as zonas costeiras, que já promoveu uma ação de capacitação a estes profissionais, agora levou alguns materiais de segurança. Esses equipamentos de segurança marítima vai ajudar a salvar mais vidas, vai ajudar também para que os pescadores tenham mais solidariedade entre eles. Também vai ajudar a termos mais produção de peixe, ou seja, mais pesca, mais peixe. E também vai ajudar para que os pescadores sintam-se mais seguros nas suas profissões. A pesca é uma atividade fundamental para muitas comunidades aqui em São Tomé e também em Príncipe. Então estou muito contente. Essa comunidade é muito ativa, é muito viva. Também vivemos uma parte cultural que gostei muito. Esse material nós sentimos satisfeitos de uma forma geral, porque hoje em dia com as alterações climáticas o peixe está cada vez mais distante da costa, o que obriga os pescadores a percorrer cerca de 30 a 40 milhas para apanhar peixe, pondo em causa a sua própria subsistência, uma vez que não temos nenhum material de navegação e comunicação. Então este material que nós estamos a receber agora, vamos ajudar a permitir uma boa navegação com mais segurança possível. Ao nível do país, já foram capacitados pelo menos 300 pescadores das regiões costeiras, 55 dos quais da Praia Melão. O financiamento do projeto de adaptação às mudanças climáticas é do Banco Mundial em mais de 4 milhões de dólares. O incidente registrado esta semana nos tribunais continua a dominar a atualidade. Uma notícia para acompanhar dentro de momentos. O diretor de operações do Banco Mundial considera de positivo as ações desenvolvidas em São Tomé e Príncipe com financiamento desta instituição financeira internacional. Declarações feitas momentos antes de deixar o país, depois de uma visita de 2 dias a São Tomé e Príncipe. Um projeto que financiamos junto com outros parceiros é a luta contra o paludismo e fiquei muito impressionado com o êxito deste projeto. Conseguiu-se reduzir a taxa de mortalidade e a taxa de paludismo em São Tomé e ainda mais em Príncipe, que fica numa fase de pré-eliminação do paludismo. Isso realmente fez muito bem, fiquei com orgulho para ter contribuído a este esforço. Também visitamos o projeto de fibra óptica. Então agora São Tomé já tem acesso ao cabo internacional, ao cabo submarino, que melhora muito a qualidade e os preços já começam a descer e espero que os preços vão descer ainda mais com a entrada de uma nova operadora. Também visitei Príncipe durante um dia, foi muito interessante. Príncipe realmente tem um potencial de turismo responsável e de ecoturismo muito grande, como são também agora não sei como diz em português, World Heritage Site da Unesco, e também tem uma planificação muito boa para realmente conservar a natureza e atirar os turistas de alta classe. Assinamos o acordo ontem para um novo projeto. Este projeto para educação é de 2 milhões de dólares e para melhorar a qualidade da educação em São Tomé e Príncipe, porque a educação é realmente fundamental para todo o desenvolvimento. O incidente registrado esta semana no tribunal continua a dominar a atualidade. Depois das declarações feitas ontem pela Ordem dos Advogados, hoje encontra-se nos estúdios o porta-voz do Sindicato dos Magistrados Judiciais, o juiz Otávio Lino. Muito boa noite, meritíssimo. Qual é a reação face às declarações feitas ontem pela Ordem dos Advogados? Antes de responder às suas perguntas, gostaria, entretanto, de ler um comunicado, portanto, dos juízes.
foi com muita tristeza que o Tribunal Judicial tomou conhecimento das declarações da senhora bastonária da Ordem dos Advogados, alegando que o procedimento processual, o qual os agentes da Polícia Nacional foram condenados, é ilegal, manipulando deste modo a opinião pública quanto à decisão do Tribunal. Nesta senda, vimos pelo presente esclarecer o seguinte: a senhora bastonária não posicionou-se bem na interpretação dos preceitos legais, porquanto tratava-se de um processo sumário-crime cujo julgamento é imediato e a tramitação célere, havendo arguido detido, como foi o caso. Desta feita, o Tribunal procedeu em estrito cumprimento da lei, procedendo à audiência de discussão e julgamento, durante o qual se verificou que os agentes policiais declarantes nos autos tinham agredido brutalmente o arguido Roberto Trindade, motivo pela qual a instância do Ministério Público, na observância do que vem estatuído no artigo 39, número 1 do Código de Processo Penal, constituiu-lhes arguido, procedendo à leitura dos seus direitos e deveres, como estipula o artigo 38, número 2 do Código de Processo Penal, tendo estes, na aludida audiência, constituído advogados, o que foi deferido nos termos do artigo 35 do Código de Processo Civil. Posto isso, a audiência decorreu com a observância de todas as formalidades legais até à decisão final, como consta da ata junto aos autos. Uma vez que a citada bastonária, desconhecendo os preceitos legais, veio à comunicação social fazer uma figura triste, dizendo que não é de direito. Posso citar um conteúdo do número 1 do artigo 39 do Código de Processo Penal, vigente na República Democrática de São Tomé e Príncipe, que dispõe o seguinte: se durante qualquer inquirição feita a pessoa que não é arguido surgir fundada suspeita de crime por ela cometida, a entidade que procede ao auto suspende-o imediatamente e procede à comunicação e à indicação referida no número 2 do artigo 38 do mesmo Código, que passo a citar. A constituição do arguido opera-se através da comunicação oral ou por escrito feito ou visado pelo juiz, Ministério Público ou órgão de polícia criminal, de que, a partir deste momento, aquele deve considerar-se arguido num processo penal e da indicação e, se necessário, explicação dos direitos e deveres processuais referidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, que, por sua razão, passam a caber-lhe. Assim, apela-se a todos, mormente a Ordem dos Advogados, que antes de pronunciar sobre qualquer questão de direito, que faça um exercício redobrado de todos os dispositivos legais afins para não levar a opinião pública ao entendimento desvirtual das decisões judiciais, na medida em que os tempos passam, os cidadãos vêm apertando o cinto com a situação económica do país, que é virada para a capacitação de quadros e que se vem observando. São estes mesmos quadros formados que fazem interpretações da norma jurídica com o intuito de induzir o cidadão em erro. Relativamente à sua pergunta, eu gostava... Sim, porque a senhora bastonária da Ordem de Advogados considerou ontem de ilegal e inconstitucional a decisão do Tribunal e ela avançou que não seria conveniente que tirasse, caso houvesse matéria para crime, tirasse uma certidão e voltasse a introduzir um processo. Não seria mais conveniente nesse ponto. Mas como percebeu, eu falei aqui relativamente ao processo, portanto, estamos a falar de um processo sumário-crime cujo julgamento é imediato à tramitação e ela é célere. Eu vou passar... Mas inicialmente, qual é o processo que estava em julgamento, afinal? É um processo sumário. Contra? Contra o arguido, que neste caso foi espancado. Exatamente. Exatamente. Mas porque os polícias foram para lá como declarantes. E automaticamente passaram como arguidos do processo e condenados. Agora, a ordem diz se não seria conveniente que tirasse na altura uma certidão, caso o juiz, o Ministério Público, caso considerar que haja crime, tirasse uma certidão do processo e inicialmente voltar a introduzir um processo crime contra os polícias. Não seria assim mais conveniente? Não é. Até porque eu vou ler aqui... portanto... Porque será que os polícias tiveram possibilidade de se defender na altura? Tiveram. Claro que tiveram.
Claro que tiveram. E para que fique lá bem, para que fique bem claro, portanto, às pessoas que estão em casa, eu vou passar a ler aqui o artigo, aliás, li aqui, mas gostava que visse, este é o Código de Processo Penal, que está em vigor, portanto, em Santo Tomé, que eu vou passar, entretanto, a ler o número 1 do artigo 39, com mais calma para que as pessoas percebam. O número 1 do artigo 39 diz: outros casos de constituição de arguido. Se durante qualquer inquirição feita a pessoa que não é arguido, atenção, que não é arguido, surgir fundada suspeita de crime por ele cometido, a entidade que procede ao ato suspende-o imediatamente e procede à comunicação e à indicação referida no número 2 do artigo anterior. Agora eu vou ler o artigo anterior para que as pessoas percebam lá em casa o que é que se passou. O número 2 diz: a constituição de arguido opera-se através da comunicação oral, de que, a partir deste momento, aquele deve considerar-se arguido num processo penal e indicação, e, se necessário, a explicação dos direitos e deveres processuais referidos no artigo 41, que, por essa razão, possam caber-lhe. Portanto, está tudo dito. Aqui não há uma interpretação extensiva. Isto é claro como água. Estavam na posição de declarantes, passaram à posição de arguidos e foram condenados. Mas também houve, da parte do próprio advogado, apresentar essa queixa, pediu ao juiz que pudesse, na altura desse processo, que intentasse, de fato, um outro processo contra os polícias? Olha, para ser sincero, eu de início até tive a assistir o julgamento, depois tive que sair, porque tive que ir tratar de assuntos. Não sei, depois do decorrer da audiência de discussão do julgamento, não lhe sei dizer o que é que se passou, quais foram os procedimentos que o advogado teria tido, não lhe sei, sinceramente não lhe sei dizer isso. Okay. Mas há uma outra questão que foi levantada, a questão para os sindicatos de magistrados judiciais: a decisão do juiz foi uma decisão correta? Corretíssima, okay. Corretíssima. Há uma questão... Deixe só que lhe diga o seguinte, eu conheço bem o juiz que fez o julgamento e para mim é um juiz, eu costumo dizer, de mãos cheias. É um juiz tecnicamente brilhante. Eu já tive a ocasião de presidir o coletivo e o referido juiz, portanto, foi juiz adjunto, portanto, nos julgamentos em que eu presidi, e é um juiz que eu costumo dizer de mãos cheias, brilhante. Por isso, eu não vejo estarem a pôr em causa, portanto, a decisão que o juiz tomou. Há uma outra questão que está em causa, depois da condenação, houve a decisão que eles fossem para a cadeia central, uma vez, segundo o Estatuto, né, dos agentes policiais, diz ali que cumprimento da prisão preventiva e de penas privativas de liberdade por pessoal com funções policiais ocorrerá obrigatoriamente em estabelecimento prisional especial ou em regime de total separação física dos demais reclusos. Isso aconteceu? Repare, na altura, eu até lhe posso dizer que quando foi lida a sentença, eu já estava presente na sala de audiências. Não aconteceu porque logo a seguir não deu tempo para fazer absolutamente nada. Porque os senhores agentes policiais tiveram uma atitude completamente despropositada. Eu lembro-me, já estava na sala de informática, mas vi pessoas a correrem com medo que alguma coisa lhes pudesse acontecer. Aquilo foi um terror autêntico, para ser sincero. Portanto, até porque os mesmos policiais estão em parte incerta. Podiam, neste momento, podem, de alguma forma, até fazer um requerimento ao Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça para que, de facto, possam vir a cumprir a sua prisão numa prisão militar e não na cadeia em que... Mas porquê que, na altura, o Tribunal decidiu que eles fossem para a cadeia central? O juiz decidiu, que na minha opinião decidiu bastante bem, mas está tudo na mesa. Portanto, mas com este artigo complica mais as coisas? Não complica. Na minha ótica não complica. Mas como eles conseguem separar dos demais reclusos na cadeia central? Repara, numa primeira fase, aliás, como eu lhe disse há pouco, eles ainda não se foram apresentar sequer voluntariamente. É momento para aproveitarem e fazer o referido requerimento que há pouco acabei de dizer. Façam o requerimento e ainda vão a tempo de irem para a cadeia que querem ir. E qual seria a solução? Ser esta, não é?
que ele apresentasse? Houvesse um recurso nesse sentido? Não, isto não tem nada a ver com recurso. Isto não tem nada a ver com recurso. É apenas um requerimento que têm que fazer ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Não tem absolutamente a ver com recurso, porque recurso é outra coisa. Mas será que com esta decisão do Tribunal e que não foi, de fato, acatada, né? Não foi cumprida, põe em causa o sistema de direito democrático no país? Põe. Até porque, como polícias que são, deviam ter acatado a decisão do juiz. Porque todos nós sabemos o que diz o número 2 do artigo 122 da nossa Constituição. Não sei se quer que leia, mas até posso ler. Diz o número 2 do artigo 122 da nossa lei-mãe, da Constituição da República de São Tomé e Príncipe: as decisões dos tribunais são obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas e prevalecem sobre as de quaisquer outras autoridades. Portanto, os senhores polícias, mais do que nunca, deviam saber que deviam acatar a decisão do juiz. Porque imagina, se os senhores polícias não acatam, daqui por mais algum tempo, os cidadãos comuns também dizem que não vão para a cadeia. E já viu o que é, por exemplo, as pessoas entenderem que não devem ir para a cadeia e arranjarem um grupo de pessoas com machins e isso, e eu não vou. Porquê? Porque a própria polícia já está a dar um mau exemplo. Ok. Então, muito obrigado. Juiz Otávio Lino, que é o porta-voz do Sindicato dos Magistrados Judiciais, que esteve em direto a reagir face às últimas declarações feitas ontem pela bastonária da Ordem dos Advogados. Segundo o juiz Otávio Lino, a decisão do juiz, na altura do processo, foi muito bem feita. Passamos para outras notícias ao nível nacional. Os professores iniciaram esta manhã uma paralisação das aulas em todas as escolas do país, tudo por causa de um alegado incumprimento do memorando de entendimento assinado com o governo. O Sindicato dos Professores e Educadores cumpriu hoje a ameaça feita uma semana e paralisaram as aulas em vários centros de ensino do país. Nas escolas primárias de Almas, no pátio, nas salas de aulas e nos corredores, nem o rastro dos alunos. Também na escola secundária de Bombom, o cenário era o mesmo. No entanto, os alunos nesta situação dizem-se preocupados. A gente ficar na escola ainda, a gente vai vir para casa porque está em greve. Sim. Mas isso, vocês acham isso bonito? Não. Porque assim vai prejudicar os alunos, porque vai ficar sem, então, época de teste, já fazer teste, não fazer teste porque está em greve, e os alunos vêm para cá. O professor diz fazer para cá porque está em greve. Segundo período até agora não pagaram os professores. Depois também eles têm razão, porque no segundo ano terminou já, ninguém não pagou por eles. É mal. Quer dizer que vocês, apesar de perderem as aulas, estão solidários também com os professores? Sim. Ao contrário de outros centros de ensino, na Escola Primária Atanásio Gomes e no Jardim Páscoa de Carvalho, a situação aparentava-se normal. Os alunos estiveram na escola e alguns professores a lecionarem. No entanto, a greve, que parece ter adesão considerável dos professores, suscita reclamações por parte das serventes, que dizem prejudicadas. A situação é porque estão a fazer aumentos para as pessoas, nós não temos direito. Quando a greve, ficam sem salário, como é que é? Sim, a gente fica sem salário e a gente trabalha mesmo normal. Eu estou muito chateada com o problema de serventa. Todo o aumento que fazem, toda a greve dos professores, serventa não dirige greve, serventa trabalha. Mas quando tem problema de salário, nós serventa ficamos sem receber até resolver o problema dos professores. Não nos aumentam, nós ficamos mesmo salário, é mal. Espera-se a todo momento que se encontre uma solução para a paralisação após o encontro entre a direção do sindicato e o governo. Entretanto, de acordo com informações apuradas pela TVS, o Sindicato dos Professores e Educadores de Santo Tomé e Príncipe decidiu levantar esta tarde a greve. O embaixador da Santa Sé para São Tomé e Príncipe encontrou-se ontem com o presidente da República, Manuel Pinto da Costa. O objetivo foi, do encontro, reforçar a cooperação entre São Tomé e Príncipe e o Vaticano. O reforço da cooperação com o Vaticano foi o que norteou o encontro entre o presidente da República de São Tomé e Príncipe e o embaixador da Santa Sé para São Tomé e Príncipe. Estamos aqui, neste lugar,
poder saudar o Presidente da República neste momento e também apresentar os nossos votos para o ano novo que estamos a começar. Mas também enquanto Núncio Apostólico, isto é representante do Santo Padre em São Tomé, gostaria também assim apresentar as saudações a toda a nação de São Tomé e Príncipe e a cada um dos cidadãos, particularmente aqueles os católicos que verdadeiramente estão neste país. Uma cooperação de longa data e que, segundo o mesmo, deve continuar. Ao mesmo tempo, estou aqui para continuar a fortalecer as nossas relações e cooperação entre a Santa Sé e o Estado São Tomé e Príncipe. Temos já relações diplomáticas e a nossa cooperação assim é de muito tempo, mas como todas as coisas gostaríamos fortalecer que a nossa amizade, a nossa cooperação e colaboração para o bem espiritual, o bem material, o bem social deste país e deste povo. Embaixador da Santa Sé para São Tomé e Príncipe também foi portador de cumprimentos do Vaticano aos santomenses, em especial aos católicos. O encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos da América em São Tomé e Príncipe encontrou-se na tarde de ontem com o presidente do MLSTP-PST, Jorge Amado. Foi um encontro de cerca de 1 hora em que as duas partes abordaram a situação política interna do país. Nosso objetivo é ter consultas com várias partes da sociedade, partidos políticos, setor privado, as ONGs, e a mensagem que recebemos é que neste momento está tudo bem e estão à espera das próximas eleições. A outra parte daquilo que aprendemos é que todos em que nós conversamos estão preocupados com o desenvolvimento econômico de São Tomé e Príncipe e isso também nos interessa. Palavras do encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos da América em São Tomé e Príncipe, à saída do encontro com o presidente do partido MLSTP-PST, Jorge Amado. Uma parte do edifício onde funcionava o Hospital Agostinho Neto desabou. O incidente não provocou feridos, mas causou pânico aos moradores. O antigo Hospital Agostinho Neto, referências arquitetônica nacional e internacional, está cada vez mais a transformar-se em escombros. Uma parte do edifício desabou ontem por volta das 19 horas e causou enorme susto a mais de 7 famílias que habitam no imóvel. Nos primeiros sinais nós sentimos. No segundo, eu comecei a estremecer. Eu não estou a conseguir nem para aqui, nem para lá. Estou a estremecer, medo demais, porque dentro do hospital já virou fumo que eu não conseguia superar. E eu já estou aqui já há 5 anos a viver. E eu estou aqui porque não tenho como de viver. Estou, enfim, neste momento agora estou numa fase que não sei como fazer. E nós moramos aqui porque é necessidade. Nós somos 12 moradores que moramos aqui. E nós já estamos aqui 12. E através disso que nós estamos morando aqui, é que já não acabou de destruir. Mas normalmente que nós aqui a vivemos, as pessoas destroem, vem madrugada. Jovem daqui está a acabar com isso. Fazem o quê? Fazem arrancar viga, arrancar plumo, outro fica a mandar um de baixo, outro fica em cima, enfim próprio. Mas eu nunca vi, eu não minto. Mas quando eu sinto o sinal, eu ameaço com a polícia para poder ver se eles deixam disso. Mas não conseguem. Mas se eu se visse verdade, eu faria alguma coisa, mas eu não conseguia fazer nada. Não é a primeira vez que a parte da imponente infraestrutura cai. Foi quase um bom 6 meses por aqui, 6 meses por aí. Já houve. E vocês acudiram a autoridade? Sim, acudimos a autoridade, sim, acudimos juntamente com a comissão cá de moradores, que e tal, mesmo assim até agora nada.
o que vem a acontecer é mais uma outra desgraça que nós estamos a ver agora. Gostaríamos de pedir ao governo santomense que pudesse fazer alguma coisa que de forma a afastar essas pessoas, não assim brutalmente, porque as pessoas estão aqui nesse recinto e esse recinto não está em plenas condições que é para as pessoas viverem, e assim pode pôr em perigo a vida das próprias pessoas que estão a residir no recinto. Uma outra preocupação da população local tinha a ver com a principal via de acesso que está prestes a desmoronar-se. A população de Agostinete estamos a pedir ao governo santomense que intervenha rapidamente nisto, porque o nosso hospital já se foi, ainda nós temos alguma coisa valiosa que é a nossa via principal, onde dá brilho à nossa comunidade. Então nós pedimos ao governo santomense que intervenha a fazer algo, quanto não, olha, Agostinete já era, porque isso depois de cair, quem é de baixo não vai passar para cima, quem é de cima não vai passar para baixo. Quer dizer que ninguém vai ter oportunidade de vir para Agostinete visitar com transporte, porque a via principal está prestes a cair. Uma vergonha nacional, considerou o presidente da Câmara Distrital de Lobata quando reagia ao desabamento da parte do edifício do Hospital Agostinho Neto. Hermenegildo dos Santos disse que é necessário tomar medidas urgentes para salvar este património nacional. Essa invasão de pessoas alheias, muitas delas que não são residentes na empresa, não são oriundos da empresa, são muitos delinquentes que vêm de diversas partes e encontram aqui no seu refúgio e invadiram o hospital, a administração e outros edifícios aqui existentes. Nessa altura, esses moradores, contribuintes para essa tragédia, vêm já há algum tempo esta parte retirar materiais, ou seja, tábuas, soalho, vigas, barrotes, etc., a comercializar. Isto não é segredo para ninguém, todo mundo sabe disso. E que ninguém tomou medidas para estancar a situação. Temos conhecimento que, ainda 2 semanas atrás, houve pessoas com motosserra a cortar essas vigas. E isto foi, com certeza, uma das maiores causas do desabamento desta parte do edifício. Isto é uma vergonha para o país. E qual é a solução para isto agora? A solução de imediato eu não tenho, mas tenho uma opinião. É que, enquanto o Estado tem que assumir a sua responsabilidade. Primeiro, nós temos que apurar quem são aquelas pessoas. Eles estão aqui, todo mundo sabe. Fazendo um inquérito, facilmente se apura, consegue se apanhar quem foi o ator, os atores dessa tragédia. Por um lado. E também fazer com que essas casas fossem desabitadas. Imagina. Mas a Câmara não tem poder para isso? A Câmara não tem porque, tanto o Ministério diz que esse é o patrimônio do Ministério da Agricultura. Nós já fizemos alguns contatos junto ao Ministério, no sentido de nós assumirmos alguns edifícios para gerirmos, porque nós sabíamos que essa onda de vandalismo está sendo crescente e era necessário que se estanque esse tipo de coisas. E, infelizmente, temos uma notícia desagradável, que é um patrimônio internacionalmente conhecido, que é o Hospital Agostinho Neto, hoje transformado em escombros. O presidente da Câmara Distrital de Lobata reconheceu que a principal via de acesso ao Hospital Agostinho Neto está na iminência de desabar. Por isso, já enviou uma nota ao Ministério das Obras Públicas, alertando sobre o assunto. Isto, para mim, eu conheci essa infraestrutura, como muitas outras também conhecem, mas pronto, é uma vergonha para o país e que chegamos até esse ponto. E a coisa não para por aí. Depois desse relegado à sorte as infraestruturas e os patrimónios, nós temos ainda um bocado pior. Eu quando estive a caminho de Guadalupe, quando ouvi o estrondo na cruz, a ideia que me apareceu não foi a casa, porque há um caso ainda pior. Em 2005, se recordam, houve um temporal
que uma parte das paredes que dá acesso ao campo de futebol desabou. E que até de lá, deste momento, dessa parte, nada foi feito para a sua recuperação. Nós, as pessoas, portanto, porque também não houve uma decisão, uma tomada de posição relativamente, a autoridade do Estado aqui não funcionou e a sede da Agostinho não foi distribuído e cada um está a fazer aquilo que dá na gana porque ele também está procurando um meio de sobrevivência. Então, cortaram os cacauzais e transformaram-se em campos de cultura do milho, mandioca e outros. E está-se a criar, portanto, canais para irrigação dos campos. Acontece que há infiltração por todo lado. E esta avenida que dá acesso ao hospital, portanto, a água corre como se fosse um rio. Há fendas na calçada. E já a água começa a verter nas paredes e já atingiu, portanto, a parte de baixo e inundar nas casas das pessoas. Mas pode desabar também, não sabia. Portanto, isso estamos na iminência de um desabamento. Eu, por escrito, fiz uma nota ao Ministério das Obras Públicas, infelizmente foi na semana passada que eu fiz isso, eu penso que o ministro possa não ter ainda, não ter em mão esse acesso, pedindo que a equipateca do Ministério da Direção de Recursos Naturais que faça um estudo para saber para onde é que vai toda esta água que está a perder, onde é que vai. Porque essa é uma estrutura que foi colocada, então, com essa infiltração, estamos perante uma catástrofe que poderá vir a acontecer nos próximos tempos. São Tomé e Príncipe acolhe em abril próximo o segundo encontro sobre a proteção de direitos de autores. Para isso, conta com a ajuda da Associação Fotográfica Portuguesa e a Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos. As partes rubricaram hoje um protocolo de cooperação. A criação intelectual e os direitos autorais são questões que têm sido debatidas já há alguns anos. A preservação da produção cultural através da defesa dos direitos de autores, artistas e não só, tem constituído preocupação das autoridades dos países da CPLP. É neste sentido que São Tomé e Príncipe irá acolher em abril próximo o segundo encontro sobre proteção de direitos autorais. Isto será uma iniciativa importante para proteger o riquíssimo património cultural do Estado de São Tomé e Príncipe, partilhar experiências com outros países do mundo da língua portuguesa e pensamos que, de facto, será o início de uma nova fase para a proteção dos criadores santomenses e a sua integração das redes de cultura a nível mundial. Para todos juntos, neste espaço imenso que é a língua portuguesa, podermos trocar experiências, diversidade e mercado. Acho que é fundamental. E exatamente por isso é que todos nós podemos construir um código, uma regulamentação dos direitos de autor e direitos ditos conexos mais eficaz e mais importante e com mais segurança para todos os criadores e artistas. Qualquer sociedade, para se afirmar, deve encontrar um equilíbrio entre as duas componentes fundamentais da vivência humana. A componente material, que são os carros, a habitação, a comida, a escola, e a componente cultural, espiritual, que são os conhecimentos, os saberes e toda a produção cultural que, neste caso concreto, é o alicerce do nosso edifício identitário. O que se verifica na sociedade é um desequilíbrio profundo entre as duas componentes, onde o nosso desenvolvimento nunca, jamais poderá ser harmonioso. E pensamos que é fundamental e é crucial e premente que se dê uma atenção muito especial a essa componente espiritual. O país tem em forja a criação de um Instituto de Direitos de Autor, direitos conexos, e para isso conta com a ajuda da Associação Fotográfica Portuguesa e a Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos. Para o efeito, as partes assinaram hoje um protocolo de cooperação. Nós temos aqui um grande espaço, não é, de trabalho, uma grande empreitada a esse nível, e nós continuamos a contar com a colaboração dos parceiros, portanto, a todos os níveis, aquilo que nós pedimos em termos de recursos, passam desde
do financeiro, passando pelas consultorias, a transferência de competências e capacidades para que nós possamos, de facto, montar uma instituição à altura das nossas expectativas e da dinâmica que nós queremos imprimir no sector da cultura, portanto, como, enfim, a alavanca do turismo e da economia de forma geral. A par de todos estes processos, é necessário haver uma legislação que combata a pirataria. Nós temos, digamos, esboços, não é? Trabalhos iniciados que não estão concluídos. Será também uma oportunidade para que, digamos, as entidades congêneres, portanto, possam ajudar-nos a terminar essa legislação e que ela seja, digamos, a mais atualizada possível, não é? Fazendo com que nós possamos queimar etapas e evitar erros que foram cometidos noutras paragens. Mas, além da legislação, estamos a trabalhar também, portanto, noutras vertentes. Por exemplo, a lei do mecenato é extremamente importante. Esta lei já foi aprovada no Conselho de Ministros e ela é válida para a cultura e o desporto. Portanto, enfim, há medidas que estão a ser, portanto, tomadas nesse momento no sentido da tramitação ser muito mais célere. Tudo isso passa também pelo aumento no Orçamento Geral de Estado da fatia que cabe à cultura. Notícias do desporto nacional. A equipa do Sporting da Praia Cruz está a 100% e na máxima importante jogo de amanhã frente ao Stade do Mali, disse o treinador adjunto dos campeões nacionais numa antevisão da partida da primeira mão da pré-eliminatória da Liga dos Campeões Africanos. Adriano Eusébio Tino reconhece que o apoio do público vai ser decisivo. Com todos os jogadores do plantel disponíveis e na máxima força, o treinador adjunto do Praia Cruz, nas primeiras horas desta sexta-feira, concentrou os campeões para mais uma sessão de treino antes do importante jogo deste sábado diante da poderosa equipa do Stade do Mali. E para este embate, Tino disse já ter a lição estudada, apesar de não conhecer muito bem a equipa adversária. Nós temos uma boa equipa, sabemos que vamos fazer um jogo com uma grande equipa também, com bastante valor. E, como sabe, a estratégia que nós temos que utilizar é reconhecer que a equipa é boa, temos que fazer o nosso trabalho, sabemos os nossos pontos fortes, também já conseguimos identificar a fragilidade dessa equipe e também vamos tentar explorar o nosso ataque. Um ataque que se deve traduzir em golos, aproveitando já o fator casa. Claro que nós estamos a jogar em casa. Temos consciência da dificuldade que vamos ver, mas estamos convictos que vamos fazer um bom resultado e tanto discutir o resultado, portanto, em Bamako. Confiantes no bom resultado estão também os jogadores do Sporting da Praia Cruz. O capitão Keita disse isso mesmo. Estamos confiantes que vamos fazer um bom jogo, principalmente aqui na nossa casa, e estamos confiantes. Portanto, sabe que é sempre importante ganhar no jogo da primeira em casa. Sim, é muito importante ganhar, fazer o resultado de primeira mão e depois procurar o que vier lá fora. Tenho a certeza que nós vamos fazer um grande jogo aqui frente ao Stade Mali, e porque nós estamos confiantes, é o jogo que todos os jogadores esperavam e agora falta apenas um dia para esse encontro. Estamos focados, temos estado a trabalhar e vamos conseguir fazer um bom resultado. Você espera dar alegria ao público, aos santomenses, com quantos golos? Eu não prometo golos, mas eu estou confiante, estou bem preparado fisicamente, psicologicamente para esse tipo de jogo. E para este tipo de jogo, toda a equipa do Praia Cruz espera pelo apoio do público, que este sábado deve encher o Estádio Nacional 12 de julho para dar força à equipa nacional. Vencer este jogo da primeira mão da pré-eliminatória para a Liga dos Campeões Africanos é um imperativo para os Leões do Mar acreditarem no jogo da segunda mão em Bamako, capital do Mali, num estádio que recebe 50 mil pessoas e que certamente será um inferno caso o Praia Cruz faça um bom resultado no jogo deste sábado com o trio de arbitragem vindo da Gâmbia. O presidente do Sporting da Praia Cruz também está confiante num bom resultado da equipa
Apesar de alguma inexperiência dos seus jogadores, Nino Monteiro pediu a afluência do público no estádio e que será bom para a equipa nacional. Moral é alta. Estamos confiantes que jogar em nossa casa podemos ter um bom resultado. Embora todo mundo sabe que é a primeira vez que a equipa de Santo Tomé e Príncipe participa numa competição dessa. De facto, não temos a experiência que a nossa adversária tem, mas de qualquer das formas estamos preparados para disputarmos e estamos convencidos que podemos ter um bom resultado. O apoio do público vai ser importante. Com certeza, e aproveito para fazer um apelo, não é? Pedir que toda a gente venha ao estádio, venham dar força à equipa de Santo Tomé e Príncipe, futebol Sporting Praia Cruz, para que os jogadores sintam calor e sintam também que têm apoio da população. De caminho à Suíça está o presidente da Federação Santomense de Futebol. Antes de deixar o país, Idalécio Peixeira deixou palavras de encorajamento aos jogadores do Sport da Pré-Cruz para o jogo frente ao Stade do Mali. Teremos que estar aqui juntos para ganhar o jogo. Juntos para demonstrar que Santo Tomé e Príncipe tem futebol, tem nível. Pode não ter a ver com as condições necessárias, mas temos nível e temos bons jogadores. Aliás, transmitir a eles que o que nós fizemos com a seleção é uma experiência. O primeiro jogo nós fizemos tão mal, mas a partir daí fomos melhorando. E é isso que nós temos de tirar essa mancha que a outra equipa anterior deixou no ano passado. Portanto, o Praia Cruz tem uma boa equipa, uma equipa à base da seleção nacional. Portanto, por isso mesmo eu vou sair agora para a Suíça, numa reunião do Sub-17 Mundial, e quero deixar aqui não só os jogadores, não só a direção do Praia Cruz, que tem feito muito, mas toda a gente de Santo Tomé e Príncipe. Amanhã não poderá haver Praia Cruz. Amanhã tem que haver Santo Tomé e Príncipe. Muito obrigado, Sr. Presidente. A equipa de Praia Cruz na máxima força para vencer o Estado do Mali. Esta é uma última notícia a encerrar este espaço informativo. Em nome de toda a equipa, boa noite.